Olá, esse é o Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. O objetivo dessa série de programas é despertar o interesse pela pesquisa a partir da experiência de professores e alunos universitários. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio a presença do professor e pesquisador Anderson Gurgel. Anderson, seja bem-vindo ao Canal Universitário. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui, né? E também falar de um assunto que eu gosto tanto, que é a questão da comunicação e do esporte. Muito obrigado. Exatamente. E o professor Anderson Gurgel é professor do Mackenzie, da Belas Artes e da FAAP, né? Graduação e pós-graduação. É graduado em jornalismo pela Unesp e tem mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo, né, no programa de comunicação e semiótica. A linha de pesquisa do Anderson, como ele falou agora, é comunicação e esporte, comunicação em imagem e gestão. Na verdade são várias linhas, né? E gestão dos negócios do esporte. Anderson, fala um pouquinho dessa tua linha de pesquisa, por onde ela vai? Então, excelente pergunta inicial, porque me permite fazer um ajuste. Eu tinha no meu processo de mais de 15 anos nessa área de jornalismo, comunicação, e lidando muito com o esporte nesse período todo, desde que eu me formei, essas questões elas eram complicadas de se resolver. Como assim gestão? Como assim imagem? E eu acredito que o meu doutorado, que foi defendido no começo do ano de 2014, recentemente, ele acabou fazendo um amarre disso tudo. Porque como eu trabalho com economia das imagens, acaba sendo uma discussão sobre um pouco da gestão das imagens. Quer dizer, eu não sou um economista de formação, eu sou um jornalista. Mas a gente acaba definindo o jornalismo hoje de várias maneiras, uma delas inclusive como um gestor de informação, um curador. E de certa maneira, há um entendimento nos meus estudos de que o jornalismo faz um tipo de gestão de informação. E o esporte, pela sua capacidade de espetacularização, acaba gerando uma informação imagética muito significativa. Então, daí começam a surgir alguns links interessantes. Quando eu falo de imagem e de gestão, eu estou falando efetivamente de uma gestão de imagens esportivas, ou seja, aquelas imagens que são eficientes. A gente pega um período como um de pré-copa, né, no Brasil, e a gente vê uma série de campanhas na televisão, capas de jornal, de revista, e a gente vê que pode perceber que existe uma certa familiaridade entre as imagens de comemoração, por exemplo, e imagens de protesto, inclusive, que é um assunto bem vigente nessa Copa. E essa familiaridade das imagens tem a ver com uma gestão de imagens, com uma forma como as imagens se organizam e se tornam comunicativas. Né? Eu trabalho com uma linha de pesquisa de doutorado junto ao professor Norval Baitello, da PUC, que foi meu orientador, e ele trabalha com a ideia das imagens, com a teoria da imagem. E eu acabei trazendo a minha experiência com a ideia de economia, e daí surgiu essa parceria para falar da gestão de imagens. Entendi. E aí, quando a gente fala também de esporte, né, a gente fala de duas coisas diferentes também. O esporte, que é aquela atividade coletiva ou individual em que as pessoas se esforçam para chegar a uma determinada meta, e a imagem do esporte, que é uma outra coisa que não tem necessariamente muito a ver com o esforço daquela pessoa que está desenvolvendo a atividade. Fala um pouquinho dessa relação, Anderson. A sua pergunta é excelente, porque ela está na essência da questão dos mega-eventos e do esporte hoje em dia. Porque esporte e mega-evento, né, mega-evento esportivo, Copa do Mundo, Olimpíada, tem tudo a ver e ao mesmo tempo tem cada vez menos a ver. É um pouco do que eu falo em estudos mais recentes. Porque o esporte teria, na sua essência, a ver com a prática esportiva. Né? O Humberto Eco, por exemplo, vai falar da falação esportiva, uma teoria bastante clássica dele, que é a ideia de pessoas que trabalham com esporte, jornalistas esportivos, sequer muitas vezes tem um perfil esportivo. Quer dizer, se eu falo de esporte, trabalho com esporte, pressupõe que eu tenho um corpo atlético, e é o que é mais raro na mídia esportiva, é um corpo atlético, né? Então, isso é uma ironia da fala dele. Principalmente entre os apresentadores de programas esportivos. Por exemplo. E, de certa maneira, o jornalismo, com seus horários bastante desregrados, acabam não contribuindo muito para uma vida regrada, o que é um pressuposto do esporte, que é disciplina, treinamento, né? Então, o mega-evento, ele vai estar muito mais próximo do conceito de sociedade do espetáculo, que o Guy Debord vai construir a partir de meados dos anos 60 e que
por mais que haja desdobramentos e diferenças no dia de hoje, na contemporaneidade, vamos dizer assim, continua muito vigente. A gente vive uma era de espetáculos e dá para dizer, pela sociologia do esporte, que o esporte acaba sendo uma das formas mais explícitas e atuais de se perceber o espetáculo no mundo de hoje. O mega evento esportivo é uma espetacularização do esporte a um ponto que ele quase deixa de ser esporte. O esporte passa a ser um pressuposto, ou seja, uma imagem, mas quando você vai ver o que está por trás daquela imagem, você descobre: consuma fast food, compre a camiseta X, a bola Y, mas você fala, tá, mas onde está o esporte nisso tudo? O esporte, no caso, por exemplo, um país como o Brasil que ama, um país do futebol, que ama o futebol, muito proximamente à Copa do Mundo, quase não se vê futebol. O mega evento ele toma tanto espaço, a cena midiática, que só fala de negócios, arenas, aeroportos, e cadê o futebol dentro disso tudo? Eu acredito que a maior parte dos brasileiros sequer saiba quem é a seleção que vai a campo, tirando o Neymar, claro. Porque é uma questão de espetáculo e ele é muito midiático. Né? Claro, com certeza. E esse é o tema do teu artigo, né, Anderson, que foi publicado agora recentemente num compêndio da Intercom chamado Comunicação e Esporte, que na verdade é um e-book, né? E que você fala um pouco da Copa do Mundo como um mega evento esportivo, não é isso? Perfeito. Afinal do que estamos falando, uma abordagem comunicacional. Okay. Esse é o tema do teu artigo, que faz parte desse livro, desse e-book da Intercom. Conta um pouquinho da proposta desse e-book e se ele está disponível também para quem tem interesse, né? Perfeito. Agradeço pela oportunidade, inclusive, nós que somos pesquisadores, a gente sempre, o nosso maior prazer é divulgar os resultados de pesquisa, né? E eu acho que é uma oportunidade muito legal. Eu faço parte, há mais de 10 anos, de um grupo na Intercom, um grupo de pesquisa que chama Comunicação e Esporte, né? A Intercom é a principal grupo, associação de pesquisadores de comunicação do Brasil, e tem uma área específica para comunicação e esporte. E nós decidimos no ano passado, junto com esse grupo de pesquisadores, fazer uma publicação que registrasse essa preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Daí surgiu o e-book. O e-book Comunicação e Esporte Copa do Mundo, ele foi lançado já muito proximamente à Copa do Mundo, começo de maio, e a ideia dele é que ele circule gratuitamente e permita que pessoas que tenham interesse em entender a Copa do Mundo possam ter acesso por meio do portal da Intercom, que é www.intercom.org.br, ou mesmo a partir dos pesquisadores. Eu mesmo, via redes sociais, Facebook, Twitter, estou compartilhando, disponibilizando por e-mail também, e que a gente consiga mostrar o resultado dessa pesquisa. Tem gente falando de história da Copa do Mundo, abordagens como, por exemplo, a questão da Copa de 50, Copa de 38, a questão do rádio. Tem gente que vai abordar mais o lado do marketing, da publicidade esportiva, o papel do jornalismo esportivo. O meu trabalho, que é especificamente o meu capítulo do livro, ele vai tentar mostrar um mega evento esportivo como uma questão de comunicação, como um objeto comunicacional, que é efetivamente o que eu trabalho. Porque quando a gente entende que uma Copa do Mundo, ela não é só 64 partidas de futebol, é outra coisa, muito mais complicada que isso, a gente está falando da ideia de construir um ambiente ou um espaço diferenciado, um ambiente comunicacional, onde um monte de coisas vão acontecer, inclusive futebol. Inclusive futebol. Mas você estava falando da imagem da Copa e me veio assim à mente o álbum de figurinhas, né? Que é um exemplo claro, né, desse tipo de inversão de valores, né? O álbum passa a ser muito mais importante, inclusive, do que até as próprias manifestações que andaram ocorrendo aqui no Brasil. O pessoal brinca que quando chegou o álbum de figurinhas, as manifestações silenciaram um pouco e as pessoas voltaram a ter prazer com a Copa. Mas voltando então às tuas publicações, Anderson, a gente tem aqui também o livro Futebol S.A., né? A Economia em Campo, que é uma publicação um pouco mais antiga tua, de 2006, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ela e qual foi o teu objetivo, que é um belo livro aqui, muito bem diagramado, bem ilustrado e tal, traz informações, traz tabelas aqui informativas, né? Qual é o objetivo de fazer essa relação do futebol e economia, né? Conta um pouquinho sobre ela. O livro Futebol S.A., ele é um desdobramento do meu mestrado, né? Eu fiz o mestrado em comunicação durante o ano de 2002 e 2004, e nesse período eu analisei, ainda um momento anterior ao que eu falei do doutorado, eu trabalhava tentando entender um pouco como é a cobertura
desse esporte, da Copa do Mundo, mas além de falar do resultado do jogo, se o jogador está jogando bem ou mal, se a gente pensar em Copas anteriores, né? O Ronaldo está gordo ou não? Por que não convoca o Romário não? Quer dizer, são questões do mundo do jogo, das táticas esportivas. O meu interesse era falar das questões que às vezes não são muito abordadas, mas que interferem, né? A gente tem, por exemplo, um caso emblemático da Copa de 90, né? Quando a seleção joga muito mal, a seleção do Lazzaroni, precocemente eliminada, mas efetivamente era uma seleção dividida e com problemas políticos e econômicos, né? Era uma seleção, por exemplo, que os jogadores não estavam satisfeitos com as perspectivas dos bichos, do ganho que eles teriam, e eles chegam a fazer a foto oficial tampando a logomarca de um patrocinador. Exatamente, né? Então, bem lembrado. essas coisas que não são muito comentadas pelo jornalismo esportivo tradicional, na minha percepção, são significativas para algumas performances, né? A questão de gestão, de negócios. Daí que o meu mestrado era uma análise de cobertura de mídia dessa parte dos negócios do esporte. Eu terminei em 2004 e surgiu a oportunidade pela editora Saraiva de fazer uma adaptação disso por um livro, e esse livro foi lançado em 2006 durante a Copa da Alemanha. Essa versão que circula, que é facilmente encontrável hoje para venda, ela é a primeira versão do livro. Há uma discussão agora da gente até, em função da Copa do Mundo, fazer uma nova versão, já atualizando, trazendo dados sobre o fim desse ciclo que culmina com a Copa no Brasil. Então vamos ver. Mas é um livro que tenta contribuir, e eu acho que mesmo, por mais que ele não fale do momento Copa de 2014, ele contribui para um processo de mostrar a evolução que nos leva a isso que o Brasil está vivendo hoje. Então, é uma experiência bem interessante. E Anderson, eu acho que a abordagem científica, né, do esporte, conjuntamente com a comunicação, é um dos principais papéis da universidade, né? Sim. E é o que a gente vai falar daqui a pouco na segunda parte do Conexão Universitária. A gente volta já. Olá, voltamos agora com o segundo bloco do Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. Hoje o nosso tema é comunicação e esporte, e temos a presença aqui para falar sobre isso do professor Anderson Gurgel. Anderson, mais uma vez, é bom tê-lo aqui conosco. E a gente estava falando no primeiro bloco a respeito do viés que a universidade dá ao estudo do esporte em relação à comunicação. O que você pensa a respeito do estudo do jornalismo esportivo? Porque muita gente, estudantes, acham que basta você fazer um bom comentário, uma boa descrição do fato esportivo e tal, mas parece que a coisa vai muito além disso, né, Anderson? Sim, sem dúvida. Se eu pegar esse percurso meu nessa área já de mais de uma década e meia quase, a gente vê que há uma evolução nessa mentalidade, o que é muito positivo, né? Tem muitos livros, os livros de referência em jornalismo esportivo, relatos de veteranos dessa área, sempre vão bater nessa tecla de que o jornalismo esportivo é o primo pobre do jornalismo. Então, você não sabe fazer economia, não entende nada de economia. Vai cobrir esporte. Vai cobrir esporte, porque lá não precisa saber de nada mesmo. É só fazer qualquer coisa, entender quando é gol, quando não é. E aí, o que também mostra um outro lado, quer dizer, reduz-se o esporte todo somente ao futebol. E isso ainda existe, não dá para negar. Eu, como professor de graduação de jornalismo esportivo, de pós-graduação já há vários anos de jornalismo esportivo, a gente vem militando para mostrar que a ciência do esporte, somente em parceria com a ciência da comunicação, tem um campo gigante com muitas oportunidades, com muitas áreas mal exploradas. Então, esse é o nosso desafio. Mas existe um ranço histórico por esse lado de achar que é menos relevante ou menos complexo de se estudar. E existe também um lado da academia que vê no esporte somente pão e circo e, consequentemente, não tem nada para estudar. Então, talvez isso até explique porque por tanto tempo a coisa ficou assim. Só que eu acho que com o agendamento dos mega eventos no Brasil, Copa do Mundo, Olimpíada e uma série de desdobramentos, até mesmo a sociedade hoje que coloca o esporte
como um objeto importante, relevante hoje, não é um assunto qualquer, né? A sociedade se interessa por esporte tem a ver com entretenimento. Então, esse cenário todo ajuda muito a melhorar. A literatura na área melhorou, tem uma oferta muito grande de cursos em pós-graduação em jornalismo, marketing esportivo, e até a graduação. Várias instituições hoje passam a ter como disciplina obrigatória jornalismo esportivo, algumas têm como optativo, quando é o caso. Então, eu acho que o cenário vem melhorando nesse sentido. E que autor que você recomenda assim, para quem gostaria de começar a pesquisar o jornalismo esportivo? Hoje, os livros, tem os livros de jornalismo esportivo, com um viés mais didático, né, que tem, por exemplo, o do Celso Zelt, de Paixão, Relatos de uma Paixão, tem o do Paulo Vinícius Coelho, Jornalismo Esportivo. São livros mais básicos, assim. Tem um terceiro que eu acho bem didático para quem estuda jornalismo esportivo, que é o da Patrícia Rangel e do Heródoto Barbeiro, que é o Manual do Jornalismo Esportivo. São os três que eu trabalho mais em graduação. Eles, ao mesmo tempo, têm alguns relatos, alguns depoimentos, e também, ao mesmo tempo, eles ajudam a entender um pouco esse cenário, dicas de como se portar. Há uma evolução da literatura, né? Nesse sentido, eu mesmo, dentro do grupo da Intercom, a gente vê aí já gente com novas ideias. Eu tenho alguns projetos, inclusive, que envolvem a questão da didática do jornalismo esportivo. Então, acho que o momento é muito proveitoso e está trazendo muita literatura nova. Se a gente pegar o período agora pré-Copa do Mundo Brasil, a oferta de livros que chega ao mercado, tanto livros de jornalismo esportivo ou que abordam assuntos relevantes, tem um colega meu, jornalista, correspondente do Estadão, o Jamil Chad, por exemplo, que lançou um e-book sobre a Copa do Mundo, lá do bastidor. Então, tem muitos livros legais. O Nelson Mota lançou um sobre resenhas esportivas. Então, tem muita coisa saindo também agora. Eu acho que a cada ciclo esportivo, Copa do Mundo, Olimpíada, há um salto em relação à qualidade de pesquisa, de literatura na área. Entendi. A gente tem uma tradição de cobertura esportiva forte aqui no Brasil, né? Sim. A gente teve grandes cronistas esportivos, Nelson Rodrigues, por exemplo, o próprio João Saldanha, que começou como comentarista, depois acabou sendo técnico, né? Você acha que essa abordagem de pegar aspectos mais comportamentais, mais românticos do esporte, né, como esses escritores faziam, não tem tornado também, de uma certa forma, a cobertura um pouco mais técnica, ou, digamos assim, um pouco mais pasteurizada, na tua opinião? Tá. Porque dá para ver pelos dois lados, Daniel. Eu acho que tem um lado... toda técnica, ela pode ser vista como uma forma de pasteurização, para usar a palavra que você colocou. Porque a técnica é uma forma de condicionar o corpo a uma forma de fazer, né? Vamos tentando, não é minha praia, mas tentando definir de alguma maneira isso, né? Quer dizer, você treina tecnicamente para produzir melhor, eficientemente. Isso, por um lado, gera ganhos. Se a gente pensar que o jornalismo é uma indústria, com prazos, com metas, correndo atrás de redução de custos, etc., isso é positivo. E, por outro, pasteuriza. Então, por exemplo, quando surge uma nova tendência, pegar o caso do jornalismo de entretenimento esportivo, como o Thiago Leifert, por exemplo. Então, surge, é um modelo que agrada, começa a melhorar a audiência do Globo Esporte, e aí um monte de gente vai imitar. Então, quer dizer, são os técnicos no sentido dos imitadores, aqueles que veem que o modelo está dando certo, e isso se dissemina por todo um grupo de profissionais da área. Então, isso é ruim, é o lado ruim do processo. Agora, se você consegue, com humor, fazer com que o esporte chegue a um grupo maior de pessoas, não vejo isso, a princípio, como uma coisa ruim. Tem uma série de questões do limite, o que é uma notícia séria do esporte, o que é uma notícia engraçada do esporte, ou divertida, lúdica, né? Então, são questões aí que a gente leva para a sala de aula, em pós, em graduação, e tenta mostrar para o aluno a complexidade do assunto. Mas eu acho que todas as formas de fazer com que o jornalismo dissemine suas ideias são válidas. Porque por trás da ideia de um jornalismo de entretenimento, como o Thiago Leifert, tem toda uma teoria sobre a notícia leve, a notícia light, né? Que até vamos falar de infotenimento, por exemplo. Que é uma discussão justamente sobre como fazer com que o que é fundamental para um determinado grupo de pessoas chegue a essa pessoa. Então, não é diferente, por exemplo, de você falar, deixa eu colocar uma foto nessa página para atrair o leitor, ou, nossa, essa reportagem de TV tá legal, mas vamos botar uma trilha de fundo para deixar mais dinâmico. Quer dizer, são formas de você dar uma embalagem interessante para uma informação e que ela seja consumida mais facilmente por parte de quem é o público-alvo. Agora, por outro lado, também há uma necessidade de se entender esses esquemas que envolvem
toda a economia que gira em torno do esporte, não é? Entender a sociedade também e o esporte dessa forma também é entender com um olhar mais de raio-x, né? É uma coisa que atinge a todos nós, não é somente o clube ou somente o jogador, né? Mas o público de forma geral está sendo de certa forma manipulado por um grande esquema, né? Que isso envolve publicidade, envolve, né, movimento, economia, e muitas vezes as pessoas não sabem. É necessário que o jornalista conheça esses esquemas? Então, eu acredito que sim. E até isso me permite voltar ao nosso primeiro assunto, que é a questão do meu doutorado, né? Quando eu resolvi estudar essa questão que eu chamo de economia das imagens do esporte, o que eu tinha era um incômodo com uma sensação que podia ser um comercial da Nike, ou da Adidas, ou da Coca-Cola, do Itaú, ou mesmo a capa da Veja da época, ou de algumas revistas internacionais. A minha sensação como um semioticista era que a gente estava sempre falando das mesmas coisas. Então, para dar um exemplo para o nosso, né, para quem está nos acompanhando, né, nosso espectador, de certa maneira, se a gente pensar uma forma de comunicar essa paixão do brasileiro pelo futebol, ela vai estar sempre sendo sintetizada na imagem de uma criança jogando num campo de terra, geralmente essa criança é negra, sorrindo, um sorriso alegre, aqueles dentes, aquela satisfação, prazer. Que é sempre um eterno retorno do Pelé, de um ídolo que a gente... Eu brinco e falo às vezes que é um sebastianismo futebolístico que a gente tem no Brasil. A gente está eternamente tentando resgatar a ideia de um rei do futebol que vai voltar e que nós vamos continuar esse processo. É o novo Messias. Futebolístico, vamos dizer assim, né? Porque o Pelé encerrou o ciclo dele há muito tempo. E é isso. Essas imagens, por isso que eu trabalho com a economia das imagens. As imagens que comunicam o esporte, no fundo, elas não são tantas assim. Quando a gente tem uma cerimônia de abertura de uns Jogos Olímpicos ou de uma Copa do Mundo, a gente vai ter os locutores falando, é a melhor de todas, é um espetáculo de imagens. Mas se a gente for olhar, são poucas imagens que se repetem. A gente vai ter, por exemplo, as comemorações de vitória, são algumas imagens já padronizadas. É sorriso, é braço para cima, é pulando no ar, a vergonha, a derrota, um jogador que perde o pênalti, ele vai tampar o rosto, ele vai levantar a camisa e cobrir o rosto, ele vai se jogar no chão. Isso são soluções da imagem que comunicam facilmente. Quando, por exemplo, na final da Champions League, agora, da Liga dos Campeões, o Cristiano Ronaldo, ao fazer o gol, ele tira a camisa. Para quem estuda imagem, eu já sabia que no dia seguinte aquela seria a capa de alguns jornais e de algumas revistas, porque ele quer mostrar uma força e ele, por ser muito bem... por ter um bom treinamento de mídia, né, um media training, como a gente fala, ele já sabe que imagem vai aparecer. Quando ele tira a camisa e mostra os seus músculos e mostra eu sou forte, eu estou aqui, como ele gosta de falar, ele já está pautando uma mídia que vai usar aquela imagem, porque aquela imagem comunica a força. Então a economia da imagem tem um pouco a ver com isso e contribui, tentando linkar com a sua questão, para fazer com que o esporte moderno atinja o seu objetivo. E esse que é o ponto. Qual é o objetivo do esporte moderno? É fazer com que a gente pratique esporte? Não. É fazer com que a gente consuma produtos que estão ligados ao esporte. Por isso que os mega eventos esportivos, a gente pensa na ideia de eu estou ligado à Copa do Mundo. Não, quando eu estou consumindo os produtos ligados à Copa do Mundo, eu estou consumindo produtos, não a Copa do Mundo. Você pode, de repente, morar a 3 quilômetros do estádio do Corinthians e não ter nenhuma ligação com a Copa do Mundo, não ter acesso a nenhum jogo. Nem saber, que tanta gente que passa aqui, né? Agora, você acaba consumindo a Copa do Mundo quando não tem acesso ao jogo, comprando a camiseta, comprando um produto, uma cerveja, comprando uma bebida, comprando o álbum de figurinha. O álbum de figurinha é um exemplo muito interessante, porque o que é um álbum de figurinha se não um conjunto de imagens? Então, na falta do acesso ao esporte, o que a gente faz efetivamente é jogar com as imagens que são disponibilizadas no mega evento. Isso vai levar, num contexto de uma sociedade complexa como a brasileira, a entender um pouco como surgem os protestos durante a Copa das Confederações. É como se os biombos, esses espaços de imagem que montam cenários, começassem a cair e o brasileiro percebesse que essas imagens não são as coisas, são só enganações, são só ilusões. Entendi. Então, quer dizer também, a criação de um senso crítico em relação às imagens, ao consumo do esporte nessa direção que você disse, também é uma coisa positiva, para que a sociedade não se sinta tão fora, né, da discussão do que é o Brasil, né, porque o Brasil não é somente o jogo, né,
Não, eu acho que não há mal nenhum, por exemplo, se pessoas se juntam para pintar uma rua, para enfeitar uma rua, isso é sociabilidade, isso é espírito de coletivo, isso é o que mais falta no Brasil, na verdade, hoje, né? As pessoas quererem... isso é fazer política de um jeito feliz. Isso é legal que o esporte permita. O problema é confundir o consumo da imagem, ou seja, você pode ficar durante... são 64 jogos, a gente pode multiplicar isso por 2, mais ou menos. Quer dizer, é ficar esse volume absurdo de horas sentado na frente do sofá, vendo pessoas praticarem um esporte que você efetivamente não está praticando, né? Quer dizer, o esporte que deveria ser um promotor de saúde, de você se relacionar com pessoas, faz com que você fique na frente de uma tela, sem conversar com ninguém, sem trabalhar o seu próprio corpo. Isso é ruim. Quer dizer, ele acaba invertendo o princípio, né? Porque gera o sedentarismo, né? Gera o consumo inconsciente, muitas vezes, né? O que casa com assistir um jogo na televisão? Produtos que não vão levar o seu corpo a ficar saudável. Por exemplo, cerveja, salgadinho e tudo mais, né? Então, quer dizer, isso é o problema. Agora, o álbum de figurinha é um caso bem legal. A própria imprensa chegou a fazer algumas reportagens recentemente por causa desse fenômeno, né? O quanto ajuda as crianças a perder a timidez, a conhecer outras crianças, a aprender a negociar. Não, minha figurinha é mais difícil de achar, então vale mais que a tua. Isso é muito positivo. E é isso que a gente precisa, um esporte que contribua para uma sociedade cada vez melhor. Muito bom. Bom, Anderson, queria agradecer novamente a tua presença aqui no nosso programa Conexão Universitária, né? E dizer a você que está assistindo, que assistiu o programa, se você também tem paixão por esporte, mas também despertou paixão pela pesquisa do esporte, manda um e-mail para a gente. O nosso e-mail é cnu@cnu.org.br e a gente vai ter o maior prazer em ler e até mesmo encaminhar o Anderson, né, Anderson? Sim. Porque o nosso tempo aqui é curto. Verdade. E a gente teria muitas outras questões para discutir, então pode ficar alguma dúvida, alguma coisa que a gente te encaminha depois, né, Anderson? E você responde para a gente, né? Eu fico à disposição, tanto por esse canal, também pelas redes sociais, quem quiser trocar ideias, informações, só me procurar no Twitter, @AndersonGurgel, por exemplo, e a gente conversa mais. Tá ótimo, então. Muito obrigado de novo, Anderson. E até um próximo Conexão Universitária.